Ela é ignorante demais para nunca ser médica. Meu filho precisa de alguém com cérebro. Dona Helena Azevedo havia dito isso 6 anos atrás. Agora, Eduardo precisava de uma cirurgia de emergência e apenas um hospital poderia salvá-lo. A chefe da cirurgia entrou na sala de consulta. Ana Luísa Ribeiro estava ali, vestindo o jaleco branco com 3 crianças atrás dela. Olá, Eduardo. Eu serei a médica responsável pela sua cirurgia. Dona Helena levou a mão ao colar em choque. Os trigêmeos apontaram para ela. Mamãe é aquela mulher malvada das suas fotos. A esposa de Eduardo franziu a testa confusa. Que fotos? Que crianças? Ana Luísa sorriu com calma. Vamos conversar sobre o histórico médico dele. Tudo. Mas antes de mergulharmos na história completa, me diga de onde você está assistindo. E que horas são aí? Agora inscreva-se no canal e vamos começar. Você reprovou em anatomia 2 vezes. Você é ignorante demais para nunca ser médica. Ana Luísa Ribeiro estava sentada na poltrona de couro em frente a Dona Helena Azevedo e sentiu o mundo inteiro se partir. As palavras ficaram suspensas no ar do enorme escritório. Do lado de fora das janelas, São Paulo parecia cinza e fria. Por dentro, Ana Luísa sentia ainda mais frio. Eu posso explicar, disse em voz baixa. As mãos tremiam em seu colo. Eu reprovei porque trabalho em 2 empregos. De manhã trabalho numa padaria, à noite numa lanchonete. Estudo quando posso. Estou refazendo a disciplina. Desta vez eu vou passar. Dona Helena não se mexeu. Estava sentada perfeitamente ereta. O cabelo grisalho preso com força. O vestido caro impecável sem um único vinco. Ela olhou para Ana Luísa como alguém olha para lixo na rua. Você não é boa o suficiente para o meu filho, disse friamente. Eduardo precisa de uma esposa com classe e inteligência, não de uma fracassada da periferia que não consegue passar numa prova simples. Ana Luísa se levantou. As pernas estavam fracas, mas ela se forçou a ficar de pé. Eu amo o Eduardo. Ele me ama. Vamos nos casar no ano que vem. Não, Dona Helena respondeu. Não vão. Ela apertou um botão sobre a mesa. A porta do escritório se abriu e Eduardo Azevedo entrou. Vestia um terno caro. O cabelo escuro estava perfeitamente arrumado. Os olhos castanhos não conseguiram encarar Ana Luísa. Eduardo! Ana Luísa disse, estendendo a mão para ele, mas ele recuou. Dona Helena se levantou, caminhou até o filho e colocou a mão em seu ombro. Eduardo, estou te dando uma escolha. Você pode se casar com essa mulher e perder tudo, sua herança, seus bens, seu lugar nesta família. Ou pode terminar esse noivado agora e garantir o seu futuro. Eduardo, por favor, Ana Luísa sussurrou. Diz para ela que a gente se ama. Diz que somos um time. Eduardo finalmente olhou para Ana Luísa. O rosto estava pálido, o maxilar tenso. Me desculpa, Ana. Isso não vai dar certo. O noivado acabou. Ana Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no peito. O que você ouviu? Dona Helena disse com frieza. Vá embora agora. Não ligue mais para ele. Não volte a esta casa. Você não faz parte desta família. Ana Luísa olhou para Eduardo uma última vez. Queria que ele mudasse de ideia. Queria que ele a escolhesse. Mas ele virou de costas e caminhou até a janela. Ana Luísa saiu da mansão dos Azevedo e desceu a longa entrada. A chuva começou a cair. Ela não tinha dinheiro para um táxi. Caminhou até o ponto de ônibus. O anel de noivado parecia pesado em seu dedo. Ela o tirou e colocou no bolso. A viagem de ônibus de volta para o bairro onde morava levou 40 minutos. Ana Luísa ficou olhando pela janela enquanto outras pessoas conversavam e riam. Ela se sentia completamente sozinha. Ela entrou em seu pequeno apartamento. A colega de quarto não estava em casa. Ana Luísa sentou na cama. Depois, se deitou. Então, chorou. Chorou até a cabeça doer. Chorou até os olhos ficarem inchados. Chorou até não restar nenhuma lágrima.
3 dias se passaram. Ana Luísa não foi à faculdade, não foi ao trabalho. Ficou deitada, olhando para o teto. A colega perguntou se ela estava doente. Ana Luísa disse que sim. No 4º dia, ela se levantou, tomou um banho e se olhou no espelho. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, mas ela ainda respirava, ainda estava viva. Ela foi ao turno da manhã na padaria. O gerente perguntou onde ela tinha estado. Ana Luísa disse que estava doente. Preparou cafés para os clientes. Sorriu quando disseram obrigado. Fingiu que tudo estava normal, mas nada estava normal. Seu corpo parecia estranho. O estômago enjoava de manhã. O peito doía. Ela achou que fosse consequência do choro. Uma semana depois do término, Ana Luísa foi à farmácia e comprou 3 testes de gravidez. Voltou para casa. A colega estava na aula. Ana Luísa se trancou no banheiro, fez o primeiro teste e esperou 3 minutos. 2 linhas rosas apareceram. Fez o segundo teste. 2 linhas. Fez o terceiro teste. 2 linhas. Ana Luísa sentou no chão do banheiro segurando os 3 testes. Estava grávida. Estava sozinha. Tinha 24 anos. Havia reprovado em 2 provas. Trabalhava em 2 empregos. O homem que amava a tinha deixado. A mãe dele a tinha chamado de ignorante. Ela olhou para os testes positivos em suas mãos e pensou em ligar para Eduardo, em voltar à mansão dos Azevedo, em contar sobre o bebê. Então se lembrou do rosto de Dona Helena, da voz fria, dizendo ignorante demais para ser médica. Lembrou-se de Eduardo virando as costas para ela. Não. Ana Luísa se levantou. Ela se olhou no espelho mais uma vez. O rosto ainda estava pálido, os olhos ainda vermelhos. Mas algo novo havia surgido naquele olhar. Algo duro, firme e determinado. Eu não vou contar para eles. Ana Luísa disse em voz alta para o próprio reflexo. Não vou pedir dinheiro. Não vou implorar por ajuda. Eu vou fazer isso sozinha. Ela colocou os 3 testes de gravidez no bolso. Saiu do banheiro, sentou-se à pequena escrivaninha e abriu o livro de anatomia. As páginas estavam cheias de diagramas do corpo humano, músculos, ossos, órgãos, corações. Ana Luísa pegou a caneta e começou a ler. Começou a fazer anotações, a mão se movendo rápido pelas páginas, preenchendo tudo com palavras fatos e informações. Dona Helena havia dito que ela era ignorante demais, que iria fracassar, que nunca seria médica. Ana Luísa provaria que ela estava errada. Passaria em todas as provas, terminaria a faculdade de medicina, se tornaria médica. Criaria esse bebê sozinha e nunca mais deixaria ninguém chamá-la de ignorante. Do lado de fora, a chuva parou. O sol apareceu. A luz encheu o pequeno apartamento de Ana Luísa. Ela continuou estudando. Havia trabalho a fazer, uma vida a construir, alguém a quem provar que estava errada. E ela faria isso custasse o que custasse. 2 semanas se passaram. Ana Luísa marcou uma consulta em uma clínica comunitária na zona leste de São Paulo. A clínica era pequena e sempre cheia. As paredes eram pintadas de amarelo, mas a tinta estava velha e descascando. Ana Luísa sentou na sala de espera, preenchendo formulários, nome, endereço, convênio. Ela tinha apenas um plano estudantil básico que cobria muito pouco. Uma enfermeira chamou seu nome. Ana Luísa Ribeiro. Ela se levantou e seguiu a enfermeira por um corredor estreito. A enfermeira a pesou, mediu sua pressão e a levou até uma pequena sala de exame. A médica já vem, disse. Ana Luísa sentou-se na maca coberta de papel. As mãos estavam frias. Ela olhou para os cartazes nas paredes, mostrando as fases da gravidez, e tentou respirar devagar. A porta se abriu e uma mulher de jaleco branco entrou. Tinha cabelos grisalhos e olhos gentis. Olá, Ana Luísa. Eu sou a doutora Patrícia Green. Vejo aqui nos formulários que você acredita estar grávida. Fiz 3 testes, Ana Luísa disse. Todos deram positivo. Vamos confirmar, respondeu a médica. Ela fez outro teste e depois trouxe um aparelho de ultrassom.
Vou fazer um ultrassom para ver de quantas semanas você está. Pode estar um pouco frio. A doutora Green colocou o gel na barriga de Ana Luísa e passou o transdutor lentamente. Ela olhou para a tela e arqueou as sobrancelhas. O que foi, Ana Luísa? Perguntou, o medo apertando o peito. Tem algo errado. Não há nada errado, a médica disse com calma. Mas você não está esperando um bebê, você está esperando 3. Ana Luísa encarou a médica. 3. Trigêmeos, disse a doutora Green, virando a tela para que Ana Luísa pudesse ver. Olhe, este é o bebê 1, este é o bebê 2 e este é o bebê 3. Você está com cerca de 8 semanas. Ana Luísa olhou para a tela. Viu 3 pequenas formas, 3 corações batendo. 3 bebês. Eu não posso ter 3 bebês, ela sussurrou. Mal consigo pagar um. A doutora Green sentou-se em um banco. Ana Luísa, preciso ser honesta com você. Uma gravidez de trigêmeos é de alto risco. Você vai precisar de cuidados especiais, vai precisar descansar, se alimentar bem e reduzir o estresse. Você tem família que possa ajudar? Não? Ana Luísa respondeu. A mãe havia falecido, o pai também. Não tinha irmãos. Estou sozinha. E o pai das crianças? Ele não faz parte, disse Ana Luísa com a voz sem emoção. Ele não vai ajudar. A doutora Green a olhou com preocupação. Você está cursando medicina, isso é extremamente exigente. Trabalha em 2 empregos e vive sob estresse constante. Levar uma gravidez de trigêmeos nessas condições será muito difícil. Eu não tenho escolha, Ana Luísa disse. Não posso largar a faculdade. Não posso parar de trabalhar. Preciso terminar meu curso. Preciso sustentar esses bebês. A doutora Green suspirou, imprimiu as imagens do ultrassom e entregou a Ana Luísa. Vou fazer tudo o que puder para ajudar, mas você precisa cuidar de si mesma. Volte em 2 semanas. Ana Luísa saiu da clínica segurando as imagens do ultrassom. 3 bebês. 3 pequenas vidas crescendo dentro dela. Sentou-se em um banco do lado de fora e ficou encarando aquelas imagens. Pensou em ligar para Eduardo, em dizer que ele teria que ajudar, afinal a família dele tinha dinheiro. Mas então se lembrou do rosto de Dona Helena, das palavras ignorante demais para ser médica, lembrou-se de Eduardo virando as costas para ela. Não. Ela faria isso sozinha. Ana Luísa voltou para o apartamento. A colega de quarto Sara estava cozinhando na cozinha. Sara era estudante de pós-graduação. Em literatura era gentil, mas reservada. Sara, a gente pode conversar? Ana Luísa perguntou. Elas se sentaram à pequena mesa da cozinha. Ana Luísa respirou fundo. Estou grávida, disse. De trigêmeos. Vou ter 3 bebês em cerca de 7 meses. Queria te contar porque as coisas vão ficar complicadas. Os olhos de Sara se arregalaram. 3 bebês. Ana Luísa, isso é muita coisa. E o pai? Ele não está envolvido. Ana Luísa respondeu. Vai ser só eu. Sara ficou em silêncio por um longo momento. Eu vou ajudar no que puder, disse finalmente. Nos 2 meses seguintes, Sara tentou ajudar. Ela cozinhava comida extra. Ela perguntava como Ana Luísa estava se sentindo. Mas Ana Luísa percebia que Sara estava desconfortável. O apartamento era muito pequeno, e Sara olhava constantemente para a barriga de Ana Luísa, que crescia a cada dia com preocupação. Uma noite, Sara sentou-se com Ana Luísa. Sinto muito, disse. Encontrei um novo apartamento. Vou me mudar no fim do mês. Não consigo lidar em morar aqui quando os bebês chegarem. É demais para mim. Ana Luísa ficou magoada, mas entendeu. Tudo bem, disse. Eu entendo. Depois que Sara se mudou, Ana Luísa não conseguiu mais pagar o aluguel sozinha. Encontrou um lugar mais barato em uma parte pior da zona leste de São Paulo. O bairro era pesado. O novo apartamento ficava no 3º andar de um prédio antigo sem elevador. Tinha um quarto, uma sala minúscula e uma cozinha com um fogão que mal funcionava. Mas o aluguel era R$300 mais barato por mês. Ana Luísa mudou seus poucos pertences,
Comprou 3 berços em um brechó, cada um custando R$ 20. Comprou roupas de bebê em feiras de garagem, além de mamadeiras, fraldas e cobertores. Cada compra precisava ser planejada com cuidado. Ela contava cada real. Ana Luísa continuou frequentando a faculdade de medicina. A barriga crescia a cada semana. Com 4 meses de gravidez, mal conseguia fechar o casaco. Com 5 meses, outros estudantes a encaravam nos corredores, alguns cochichavam. Ela os ignorava. O professor de anatomia a chamou para o gabinete. O professor Paulo Shen era um homem baixo de óculos e sempre tinha sido justo com ela. Ana Luísa, vejo que você está grávida, disse. Posso te dar prazos maiores nos trabalhos. Você pode fazer as provas depois se precisar de mais tempo. Não, obrigada, Ana Luísa respondeu. Não quero tratamento especial. Quero fazer tudo igual aos outros alunos. Tem certeza? Perguntou o professor. Gravidez é difícil. Você deveria se cuidar. Tenho certeza, ela disse. Com 6 meses de gravidez, Ana Luísa se inscreveu para refazer a prova de anatomia, a mesma prova em que havia sido reprovada 2 vezes, a prova que Dona Helena usara, como prova de que ela era ignorante demais. Ana Luísa estudava todas as noites. As costas doíam por carregar 3 bebês, os pés estavam inchados e ela mal dormia porque os bebês se mexiam o tempo todo, mas ela estudava. Fazia fichas de estudo, desenhava diagramas, memorizava cada músculo, cada osso, cada nervo, cada vaso sanguíneo. A prova aconteceu em uma manhã fria de março. Ana Luísa entrou no anfiteatro de provas com a barriga enorme mal cabendo na carteira. Outros estudantes a olharam com surpresa. O professor Chen distribuiu as provas. Vocês têm 3 horas, disse. Podem começar. Ana Luísa abriu o caderno de prova, leu a primeira questão e sabia a resposta. Leu a segunda, também sabia. Trabalhou em toda a prova. A mão doía de tanto escrever, as costas doíam de ficar sentada, um dos bebês chutou suas costelas com força, mas ela continuou escrevendo. Após 3 horas, o professor chamou o tempo. Lápis no chão. Ana Luísa entregou a prova e saiu da sala. Estava exausta, mas se sentia bem. Sabia que tinha ido bem. Uma semana depois, o professor Chen devolveu as provas corrigidas e chamou Ana Luísa ao gabinete após a aula. Ana Luísa quis te entregar isso em particular, disse passando-lhe a prova. No topo da primeira página estava escrito 100% nota máxima. Você não errou nenhuma questão, disse o professor. Isso é um trabalho excepcional. Tem certeza de que está bem? Precisa de alguma ajuda? Estou bem, respondeu Ana Luísa segurando a prova contra o peito. Obrigada. Ela voltou para o apartamento e colocou a prova na geladeira. 100%. Não era ignorante. Não era um fracasso. O semestre continuou. Ana Luísa assistiu a todas as aulas, enquanto a barriga crescia ainda mais. Com 7 meses de gravidez, subir os 3 andares até o apartamento levava 10 minutos. Com 8 meses, ela mal conseguia ver os próprios pés. A prova final do semestre foi em maio, da disciplina de farmacologia. Ana Luísa estudou muito. Precisava passar para continuar no caminho da formatura. Na manhã da prova, acordou se sentindo estranha. As costas doíam mais que o normal, e havia uma pressão forte na parte baixa da barriga, mas ela já vinha se sentindo estranha havia meses. Vestiu-se e pegou o ônibus até o campus. A prova acontecia em um grande auditório. Ana Luísa sentou-se na última fileira onde havia mais espaço. O professor distribuiu as provas e ela começou a responder. 30 minutos depois do início da prova, Ana Luísa sentiu algo quente. Olhou para baixo. A água se espalhava pela cadeira e pelo chão. A bolsa havia rompido. Os bebês estavam chegando. Ela levantou a mão. A dor na barriga ficava cada vez mais forte. Professor, eu preciso sair. O professor levantou os olhos da mesa à frente do auditório. Senhorita Ribeiro, você não pode sair no meio da prova. Minha bolsa estourou. Ana Luísa disse em voz alta. Os bebês estão vindo agora.
Todos os estudantes se viraram para olhar. O rosto do professor ficou pálido. Alguém ligou para o 192. Uma aluna da primeira fileira pegou o celular. Ana Luísa tentou se levantar, mas outra onda de dor a atingiu e ela se agarrou à carteira. O professor correu até ela. Fique sentada. A ajuda está chegando. Respire. Eu preciso terminar a prova, Ana Luísa disse entre as dores. Esqueça a prova, disse o professor. Você está tendo bebês. Eu só estou com 34 semanas. Ana Luísa disse que ainda era cedo demais. A ambulância chegou 12 minutos depois. 2 socorristas do SAMU entraram no auditório com uma maca, ajudaram Ana Luísa a se deitar e a levaram para fora, enquanto todos os outros estudantes observavam em silêncio. Uma das socorristas era uma mulher jovem de cabelo ruivo. De quanto em quanto tempo vêm as contrações? Perguntou. Não sei, Ana Luísa respondeu. Talvez a cada 5 minutos. É sua primeira gravidez. Sim, mas estou esperando trigêmeos. Os olhos da socorrista se arregalaram. Vamos levá-la para o Hospital das Clínicas. Eles têm a melhor UTI neonatal de São Paulo. A viagem de ambulância foi rápida à sirene alta. Ana Luísa sentia as contrações cada vez mais próximas e tentou se lembrar de tudo o que havia aprendido na faculdade sobre partos prematuros. 34 semanas era cedo, mas não extremamente perigoso. Os bebês precisariam de ajuda para respirar, seriam pequenos. No hospital, enfermeiras levaram Ana Luísa às pressas para uma sala de parto. Uma médica entrou com uma mulher mais velha de cabelo preto curto. Eu sou a doutora Sylvia Park. Vou fazer o parto dos seus bebês hoje. Como você está se sentindo assustada? Ana Luísa respondeu com honestidade. Isso é normal, disse a médica. Vamos cuidar muito bem de você e dos seus bebês. Como são trigêmeos e estão prematuros, vamos fazer uma cesariana. É mais seguro para todos. Tudo bem, Ana Luísa disse. Existe alguém para quem você queira que liguemos? Perguntou uma enfermeira. Família. O pai, não? Ana Luísa respondeu. Não há ninguém? A enfermeira pareceu triste, mas não disse nada. Eles levaram Ana Luísa para a sala de cirurgia. O anestesista aplicou a anestesia para deixá-la dormente do peito para baixo. Ana Luísa não sentia nada abaixo das costelas, mas estava acordada. Conseguia ouvir os médicos conversando e os aparelhos apitando. Vamos começar agora, disse a doutora Park. Ana Luísa olhou para o teto, contou as placas, tentou não pensar em estar sozinha. Tentou não pensar em Eduardo, concentrou-se apenas na respiração. O primeiro bebê nasceu, anunciou a médica. Alguns segundos depois, Ana Luísa ouviu um choro fraco. É um menino. Os olhos de Ana Luísa se encheram de lágrimas. Uma enfermeira levantou o bebê rapidamente para que ela pudesse ver. Ele era pequeno vermelho chorando e logo foi levado para a avaliação respiratória. O segundo bebê está vindo, disse a doutora Park. 1 minuto se passou. Outro menino. Outro choro pequeno, outro olhar rápido. O segundo bebê era igual ao primeiro. O terceiro bebê disse à médica. É uma menina. O choro da menina era mais fraco que o dos irmãos. Ana Luísa tentou vê-la, mas as enfermeiras já estavam trabalhando. Os 3 bebês estão respirando, mas precisam de ajuda, disse a doutora Park. Vamos levá-los para a UTI neonatal. Você vai vê-los em breve. A cirurgia foi finalizada, a incisão de Ana Luísa foi suturada e ela foi levada para a sala de recuperação. Ana Luísa ficou deitada na cama do hospital, sentindo um vazio profundo. A barriga já não estava enorme, mas os braços também estavam vazios. 3 horas depois, uma enfermeira veio buscá-la. Seus bebês estão estáveis. Gostaria de vê-los. Sim, Ana Luísa respondeu. A enfermeira a ajudou a sentar-se em uma cadeira de rodas e a levou até a UTI neonatal. A unidade estava cheia de bebês minúsculos em caixas plásticas chamadas incubadoras. Máquinas apitavam por todos os lados e as enfermeiras se moviam em silêncio entre as incubadoras.
A enfermeira parou diante de 3 incubadoras lado a lado. Dentro de cada uma, havia um bebê pequeno com tubos ajudando na respiração e monitores presos ao peito. Pareciam frágeis demais para serem reais. Este é o bebê, disse a enfermeira apontando para a primeira incubadora. Pesa cerca de 1,9 kg. Marcos, disse Ana Luísa. O nome dele é Marcos. Este é o bebê B, pesa 2 quilos. Miguel, disse Ana Luísa. E este é o bebê C, a menorzinha, com cerca de 1,7 kg. Maia, disse Ana Luísa. Marcos, Miguel e Maia. São nomes lindos, disse a enfermeira. Você pode tocá-los pelas aberturas da incubadora. Ana Luísa colocou a mão pela pequena abertura circular da incubadora de Marcos e tocou sua mãozinha. Os dedos dele se fecharam em torno do seu dedo. Ele era tão pequeno, tão perfeito, tão vivo. Ela tocou Miguel, depois Maia, e ao olhar para os 3, sentiu um amor tão intenso que doía. Quanto tempo eles vão precisar ficar aqui? Perguntou. Provavelmente 3 semanas, respondeu a enfermeira. Talvez mais. Eles precisam ganhar peso e aprender a respirar sozinhos. Posso ficar aqui com eles. Você pode visitar sempre que quiser, disse a enfermeira. Mas também precisa se recuperar da cirurgia. Ana Luísa voltou para o quarto do hospital. Na manhã seguinte, uma assistente social veio visitá-la. Seu nome era Linda Torres. Tinha olhos gentis e carregava uma prancheta. Senhora Ribeiro, preciso fazer algumas perguntas, disse. Você tem convênio? Um plano estudantil básico, respondeu Ana Luísa. Você tem apoio familiar? Não. E o pai dos bebês? Ele não está envolvido, disse Ana Luísa com firmeza. Não quero que ele seja contatado. Linda anotou algo na prancheta. Você está cursando medicina. Como pretende cuidar de 3 recém-nascidos? Eu vou dar um jeito, disse Ana Luísa. Linda falou sobre programas de apoio, auxílio financeiro, moradia e creche. Eu não preciso de caridade, respondeu Ana Luísa. Vou cuidar disso sozinha. Linda a observou por um longo momento. Você não precisa fazer tudo sozinha. Mas Ana Luísa precisava. Aquela era a verdade. Ela não tinha mais ninguém. Ana Luísa permaneceu no hospital por 3 dias, se recuperando da cirurgia. Depois recebeu alta, mas não foi para casa. Voltava ao hospital todos os dias e passava 12 horas diárias na UTI neonatal. Ela segurava Marcos, Miguel e Maia quando as enfermeiras diziam que era permitido e fazia contato pele a pele, mantendo cada bebê junto ao peito nu para ajudá-los a ficar mais fortes. Entre um momento e outro com os bebês, Ana Luísa estudava, levava o livro de farmacologia para a UTI, o laptop, e fazia anotações sentada ao lado das incubadoras. As enfermeiras a observavam com preocupação, mas não diziam nada. O professor de anatomia enviou um e-mail dizendo que ela poderia refazer a prova final quando estivesse pronta. Ana Luísa respondeu pedindo para fazê-la na semana seguinte, pois precisava manter o ritmo e não podia ficar para trás. Uma semana após o nascimento, Ana Luísa fez a prova de farmacologia em uma pequena sala do hospital. O professor concordou em aplicá-la ali. Ela terminou a prova em 2 horas e passou com nota 92%. Os bebês ficaram na UTI neonatal por 3 semanas e aos poucos foram ficando mais fortes. Primeiro Marcos saiu do suporte respiratório, depois Miguel, depois Maia. Aprenderam a tomar mamadeira e ganharam peso. Os médicos fizeram exames e disseram que os 3 estavam saudáveis. Em uma manhã quente de junho, a doutora Park disse que os bebês poderiam ir para casa. Você está pronta? Perguntou. Ana Luísa olhou para os 3. Marcos pesava cerca de 2,3 quilos. Miguel, 2 kg. E Maia, a menor, 1 quilo. Ainda eram pequenos, mas eram dela. Sim, disse Ana Luísa. Estou pronta. O hospital forneceu 3 cadeirinhas para o carro. Uma enfermeira ajudou a levá-las até um táxi. Foram necessárias 2 viagens para acomodar as 3 cadeirinhas e a bolsa de fraldas. O taxista parecia nervoso.
3 bebês perguntou. Tudo de uma vez. Sim, respondeu Ana Luísa. O táxi seguiu até o prédio onde ela morava na zona leste de São Paulo. O motorista ajudou a levar as cadeirinhas até a porta. Ana Luísa deu uma gorjeta de R$ 20, dinheiro que mal podia gastar, e então olhou para os 3 lances de escada. 3 cadeirinhas, 3 bebês, nenhum elevador. Subiu primeiro com Marcos e o deixou na cadeirinha junto à porta do apartamento. Voltou para buscar Miguel e depois Maia. Quando os 3 estavam à porta, ela suava, e a incisão doía. Destrancou a porta, levou cada bebê para dentro. Montou os 3 berços comprados no brechó e colocou Marcos no primeiro, Miguel no segundo e Maia no terceiro. Sentou-se no sofá e olhou ao redor do pequeno apartamento. 3 berços ocupavam o quarto. Mamadeiras e fraldas cobriam a bancada da cozinha, roupas de bebê se empilhavam em todas as superfícies. Aquela era sua vida agora, 24 anos. 3 bebês sem parceiro, sem família. A faculdade de medicina ainda por terminar. Um dos bebês começou a chorar. Depois outro. Depois o terceiro. Ana Luísa se levantou. O corpo doía. Os olhos estavam cansados. Mas ela foi até eles. Pegou Marcos, deu a mamadeira. Depois Miguel. Depois Maia. Levou 1 hora para alimentar os 3. E quando terminou, Marcos já estava com fome novamente. Ana Luísa aprendeu a sobreviver com 3 horas de sono por noite, alimentando-os em rotação. Marcos, depois Miguel, depois Maia. E quando Maia terminava, Marcos já chorava de novo. O ciclo não parava. Ela parou de contar dias e passou a contar mamadas 8 por dia, 24 mamadeiras para lavar 72 trocas de fralda. As aulas recomeçaram em setembro. E Ana Luísa precisou encontrar cuidados para as crianças. Não podia pagar uma creche regular que aceitasse recém-nascidos. Bateu à porta da vizinha. Uma mulher mais velha atendeu com cabelos grisalhos e vestido floral. Olá, disse Ana Luísa. Meu nome é Ana Luísa Ribeiro. Moro no apartamento 12. Eu tenho uma pergunta. Sou Dona Maria da Conceição. Respondeu a mulher. Entre. Ana Luísa explicou a situação. 3 bebês, faculdade de medicina, nenhuma, família, nenhum dinheiro para creche. Cara? E Dona Maria ouviu em silêncio. Então sorriu. Sou aposentada. Fui professora por 40 anos. Terei prazer em cuidar dos seus bebês enquanto você vai às aulas. Posso pagar, disse Ana Luísa. Não é muito, mas alguma coisa. A gente resolve, disse Dona Maria. Traga-os amanhã. Quero conhecê-los. Na manhã seguinte, Ana Luísa levou Marcos, Miguel e Maia ao apartamento de Dona Maria. A casa era acolhedora e limpa, com mantas estendidas no chão para os bebês. Eles são lindos, disse Dona Maria, segurando Maia com cuidado. Vá para as aulas. Eles ficarão bem comigo. Ana Luísa foi para a faculdade, mas mal conseguiu se concentrar. Ligou 3 vezes para saber dos bebês e em todas Dona Maria disse que estavam bem. Quando buscou as crianças à noite, Dona Maria já os havia alimentado e trocado e ainda tinha preparado comida extra. Você precisa comer, disse entregando um recipiente. Está muito magra. Quanto eu devo? Perguntou Ana Luísa. R$ 20 pelo dia, respondeu Dona Maria. Ana Luísa sabia que era muito abaixo do valor de um cuidado infantil, mas pagou e agradeceu. Aquilo virou a rotina todas as manhãs. Ana Luísa deixava os trigêmeos com Dona Maria e todas as noites Dona Maria a mandava para casa com comida. Muitas vezes Dona Maria se recusava a aceitar qualquer pagamento. Você é como uma filha para mim, disse um dia. Eu não cobro da minha filha. Os meses passaram e os bebês cresceram. Aos 6 meses já conseguiam sentar sozinhos. Aos 9 meses começaram a engatinhar. Marcos engatinhou primeiro. Miguel veio logo atrás. Maia demorou um pouco mais, mas quando finalmente engatinhou, era a mais rápida. Ana Luísa perdeu muitos marcos importantes. Estava em aula quando Miguel deu os primeiros passos
e estudava na biblioteca quando Maia disse a primeira palavra. Dona Maria contava esses momentos, mas não era a mesma coisa que estar presente. Numa noite, Ana Luísa sentou no chão do banheiro e chorou. Sentia-se uma péssima mãe, sempre cansada, sempre estudando, sempre fora de casa. Segurou uma toalha no rosto para que os bebês não ouvissem o choro no outro cômodo, mas não conseguiu parar. Precisava continuar. Tinha 3 filhos que precisavam de comida, roupas e um teto, e precisava terminar a faculdade de medicina. 2 anos passaram num borrão de exaustão e determinação. Os trigêmeos completaram 2 anos. Já andavam e falavam. Marcos gostava de livros, Miguel gostava de bolas, Maia gostava de cantar. Todos amavam Dona Maria, a quem chamavam de Tia Maria. Em maio, Ana Luísa subiu ao palco na formatura da Faculdade de Medicina. Vestia a beca preta com capelo verde e segurava o diploma com as 2 mãos. Na plateia, Dona Maria estava sentada com Marcos, Miguel e Maia. Os pequenos bateram palmas ao ver a mãe no palco. Após a cerimônia, Ana Luísa tirou uma foto do lado de fora, diploma em uma mão, Maia no outro braço. Marcos e Miguel ao lado. Dona Maria fez a foto com a câmera simples de Ana Luísa. Você conseguiu, disse Dona Maria enxugando as lágrimas. Tenho tanto orgulho de você. Ana Luísa olhou para os 3 filhos e para o diploma. Ela tinha sobrevivido, tinha se formado. Agora era a doutora Ana Luísa Ribeiro. Na semana seguinte, Ana Luísa iniciou a residência em cirurgia cardíaca no Hospital das Clínicas. As horas eram brutais. Fazia plantões de até 36 horas seguidas. Participou da primeira cirurgia auxiliando um cirurgião sênior. Segurou um coração humano nas mãos e sentiu o peso da responsabilidade. Os médicos assistentes anotaram rapidamente, ela nunca reclamava, nunca se atrasava, tinha mãos firmes durante a cirurgia e tomava boas decisões sob pressão. Onde você se formou antes de vir para cá? Perguntou um deles. Em lugar nenhum, respondeu Ana Luísa. Acabei de me formar. Você é um talento natural, disse o assistente. Mas ser boa em cirurgia significava trabalhar ainda mais. Ana Luísa fazia plantões noturnos, trabalhava fins de semana, perdia festas de aniversário e histórias antes de dormir. Ligava para Dona Maria o tempo todo para saber das crianças. Num sábado à tarde, Ana Luísa teve uma rara folga. Sentou-se com Marcos, Miguel e Maia no apartamento. As crianças coloriam com giz de cera. Ela foi ao quarto, abriu a gaveta debaixo da cômoda e tirou 2 fotografias que mantinha escondidas. A primeira mostrava Eduardo Azevedo sorrindo de terno caro. Ana Luísa tirara aquela foto 2 anos antes de ele deixá-la. A segunda mostrava a Dona Helena Azevedo, com os cabelos grisalhos impecáveis e o rosto frio. Ana Luísa levou as fotos para a sala e sentou-se no chão com os filhos. Marcos, Miguel, Maia, preciso mostrar algo para vocês. Os 3 pararam de colorir e olharam para a mãe. Ana Luísa ergueu a foto de Eduardo. Este é o pai de vocês. O nome dele é Eduardo Azevedo. Ele foi embora antes de vocês nascerem. Ele não sabe que vocês existem. Marcos encarou a foto. Por que ele foi embora? Ele fez uma escolha errada, disse Ana Luísa simplesmente. Mas isso não é culpa de vocês. É culpa dele. Ele nos ama? Perguntou Miguel. Não sei, respondeu Ana Luísa com honestidade. Ele não sabe que vocês existem. Maia tocou a foto com o dedo pequeno. Ele parece com a gente. Ana Luísa assentiu. Os 3 tinham o cabelo escuro e os olhos castanhos de Eduardo. Então Ana Luísa ergueu a segunda foto. Esta é a mãe do pai de vocês. O nome dela é Dona Helena. Ela é a mulher má de quem eu falei. Ela disse que eu era ignorante demais para ser médica e mandou o pai de vocês me deixar. Marcos olhou a foto com seriedade. Ela estava errada. Você é médica. Sim, disse Ana Luísa. Ela estava muito errada. Eu não gosto dela, disse Maia empurrando a foto. Você não precisa gostar, disse Ana Luísa. Mas quero que se lembrem desses rostos. Lembrem que às vezes as pessoas dizem coisas cruéis,
e dizem que vocês não conseguem fazer algo, mas elas estão erradas. Vocês podem fazer qualquer coisa se trabalharem duro o suficiente. Miguel pegou novamente a foto de Eduardo. A gente vai conhecê-lo algum dia, não sei, disse Ana Luísa. Talvez um dia. Mas agora vocês têm a mim e têm a tia Maria, e isso é suficiente. Ana Luísa guardou as fotos de volta na gaveta, voltou para a sala e coloriu com as crianças até a hora do jantar. 3 anos se passaram. As crianças cresceram e Ana Luísa trabalhou mais do que qualquer outro residente. Publicou artigos sobre reparo de válvulas cardíacas, auxiliou em cirurgias complexas e os cirurgiões mais experientes passaram a solicitá-la especificamente para casos difíceis. Uma tarde, o chefe da cirurgia cardíaca chamou Ana Luísa para o escritório. O Dr. Roberto Martínez tinha 60 anos e já havia realizado milhares de cirurgias cardíacas. Era respeitado em todo o hospital. Sente-se, doutora Ribeiro, disse ele. Ana Luísa sentou. O coração batia rápido. Será que tinha cometido algum erro numa cirurgia? Vou me aposentar no ano que vem, disse o Dr. Martínez. O hospital precisa de um novo chefe da cirurgia cardíaca. Queremos alguém brilhante, dedicado, alguém que entenda o que significa conquistar algo com esforço. Ana Luísa esperou em silêncio. Queremos você, disse o Dr. Martínez. Você seria a chefe de cirurgia cardíaca mais jovem da história deste hospital. Teria 30 anos. Ana Luísa não conseguiu falar. Ficou encarando o médico. Você aceita? Ele perguntou. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, eu aceito. Ela saiu do escritório em estado de choque. Seria a chefe da cirurgia cardíaca, a garota ignorante que havia reprovado 2 vezes em anatomia, a mãe solteira com 3 filhos e nenhum apoio. Ela iria comandar um dos melhores programas de cirurgia cardíaca do país. Naquela noite, Ana Luísa olhou mais uma vez as fotografias guardadas na gaveta. Perguntou-se se Dona Helena sabia. Perguntou-se se Eduardo sabia. Esperou que soubessem. O hospital realizou uma cerimônia numa manhã de quinta-feira no fim de abril. Médicos, enfermeiros e administradores lotaram a principal sala de conferências. Ana Luísa ficou à frente vestindo o jaleco branco. Seu nome estava bordado em azul no lado esquerdo, doutora Ana Luísa Ribeiro, chefe da cirurgia cardíaca. O Dr. Martínez foi ao púlpito. É uma honra apresentar a chefe de cirurgia cardíaca mais jovem da história do Hospital das Clínicas. A doutora Ana Luísa Ribeiro demonstrou habilidade excepcional, dedicação e compaixão. Por favor, juntem-se a mim para recebê-la. Todos aplaudiram. Ana Luísa caminhou até o púlpito. As mãos estavam firmes, mas o coração disparado. Olhou para a plateia de colegas. Alguns tinham acompanhado sua luta durante a residência como mãe solteira, outros duvidaram que ela suportaria a pressão. Obrigada, disse ao microfone. É uma honra servir neste cargo. Eu sei o que significa lutar por algo. Sei o que é ouvir que você não é boa o suficiente. Sei o que é falhar e levantar de novo. Se você trabalhar mais do que todos os outros e nunca desistir, pode alcançar qualquer coisa. Viu pessoas assentindo. Pensou em Dona Helena sentada em sua mansão. Pensou em Eduardo, que escolhera conforto em vez de coragem. Esperou que de alguma forma eles soubessem disso. Após a cerimônia, repórteres de revistas médicas tiraram fotos. Colegas apertaram a mão de Ana Luísa. Uma enfermeira que havia trabalhado com ela durante a residência a abraçou. Você mereceu, disse. Nunca vi ninguém trabalhar tão duro. Naquela noite, Ana Luísa buscou Marcos, Miguel e Maia no apartamento de Dona Maria. As crianças tinham 5 anos agora. Eram curiosas, inteligentes e cheias de energia. Tenho uma boa notícia, disse Ana Luísa no carro. A mamãe foi promovida no trabalho. Agora, eu sou a chefe do setor de cirurgias. Isso quer dizer que você é a chefe? Perguntou Marcos. Sim, respondeu Ana Luísa. Legal, disse Miguel. A gente pode comer pizza para comemorar. Ana Luísa riu. Sim, podemos. Eles comeram pizza no pequeno apartamento naquela noite.
Ana Luísa percebeu que finalmente poderia oferecer algo melhor. O novo salário era muito mais alto. Poderia dar aos filhos um lar de verdade. 2 semanas depois, Ana Luísa comprou uma casa em um bairro tranquilo, com boas escolas e ruas seguras. A casa tinha 4 quartos quintal e uma cozinha de verdade. Ela assinou os papéis e chorou no escritório da imobiliária. "Está tudo bem?" perguntou o corretor. "Sim", disse Ana Luísa, enxugando as lágrimas. "São lágrimas de felicidade." A mudança foi caótica. Marcos Miguel e Maia corriam pela casa vazia gritando de empolgação. Dona Maria veio ajudar a desempacotar e percorreu cada cômodo sorrindo. "Você fez tudo isso sozinha", disse. "Deveria ter muito orgulho." As crianças discutiram sobre os quartos. Marcos queria o quarto com a janela grande, Miguel queria o mais perto do banheiro. Maia queria o de paredes rosas. "Cada um pode ter o seu quarto", disse Ana Luísa. Mas naquela noite, os 3 foram para o quarto dela. "A gente pode dormir junto?" perguntou Maia. "Não queremos ficar em quartos diferentes." Então, por escolha própria, os 3 dividiram um quarto. Ana Luísa arrumou as camas no maior deles. Os outros 2 quartos ficaram vazios. A vida ficou mais estável. Ana Luísa ainda trabalhava muitas horas, mas agora tinha mais controle sobre a agenda. Assistia aos jogos de futebol de Marcos aos sábados de manhã, ajudava Miguel com a lição de matemática e ouvia Maia cantar as músicas da escola. Num sábado à tarde, Ana Luísa sentou no quintal observando os filhos brincarem e pensou em tudo o que havia conquistado. 6 anos antes estava sozinha e grávida, vivendo num apartamento ruim. Agora era chefe da cirurgia cardíaca, tinha uma casa e 3 filhos saudáveis. Ela entrou e tirou as 2 fotografias da caixa onde as guardava. Ela olhou para o rosto de Eduardo e não sentiu nada. Nem amor, nem ódio, nada. Olhou para o rosto de Dona Helena e sentiu uma pequena satisfação. A mulher cruel estava completamente errada. Ana Luísa colocou as fotografias de volta na caixa e fechou a tampa. Aquela parte da vida dela havia terminado. Abril virou verão. As crianças concluíram o jardim de infância. Ana Luísa realizou cirurgias e supervisionou outros médicos. Publicou mais um artigo científico. Tudo seguia conforme o planejado. Então, numa terça-feira no fim de abril, numa tarde chuvosa, Ana Luísa estava em seu escritório revisando prontuários. O escritório era agradável, com uma janela de onde se via a cidade. Havia fotos de Marcos Miguel e Maia sobre a mesa. O pager apitou. Ana Luísa olhou para a tela. Era um aviso de cirurgia de emergência. Leu os detalhes: paciente masculino. 32 anos, infarto maciço. Necessita substituição imediata de válvula e cirurgia de revascularização. Em seguida, leu o nome do paciente, Eduardo Pereira. Ana Luísa ficou encarando a tela do pager. Leu o nome de novo. Eduardo Pereira. Poderia ser outro Eduardo Pereira. Não era um nome incomum, mas ela sabia que era ele. Ela sentiu. Levantou-se e respirou fundo. As mãos tremiam levemente. Ela as pressionou contra a mesa até pararem. Eduardo estava ali. Eduardo estava morrendo. E ela era a única cirurgiã que podia salvá-lo. Ana Luísa pensou em recusar o caso. Poderia alegar conflito de interesses. Poderia pedir a outro cirurgião que assumisse. Mas releu os detalhes médicos. O dano no coração de Eduardo era grave. Ele precisava de cirurgia em poucas horas ou morreria. A cirurgia era complexa. A maioria dos cirurgiões não se sentiria confiante para realizá-la. Ana Luísa era a melhor cirurgiã cardíaca daquele hospital. Ela sabia. Todos sabiam. Havia uma escolha: deixar Eduardo morrer ou salvar a vida dele. Ana Luísa pegou o tablet com os prontuários de Eduardo e caminhou até a porta. Parou. Voltou-se e ligou para a creche do hospital. Aqui é a doutora Ribeiro. Preciso buscar meus filhos. Houve uma emergência familiar. Doutora Ribeiro, a creche fechou mais cedo hoje. Um cano estourou. Já ligamos para todos os pais. Seus filhos estão no seu escritório com uma enfermeira.
Ana Luísa fechou os olhos. Claro que a creche tinha fechado hoje. Ela desceu rapidamente o corredor até o escritório. Uma enfermeira jovem estava sentada com Marcos Miguel e Maia. As crianças coloriam desenhos sobre a mesa de Ana Luísa. Obrigada, disse ela à enfermeira. Eu posso levá-los agora. A enfermeira saiu. Ana Luísa olhou para os 3 filhos. Tinha uma cirurgia de emergência. Não tinha ninguém para ficar com eles. Dona Maria estava visitando a irmã no Rio de Janeiro naquela semana. Crianças, vocês precisam vir comigo, disse Ana Luísa. Tenho que ver um paciente muito rápido. Vocês precisam ficar bem quietinhos e comportados. Tá bom, mamãe, disse Marcos, sempre o mais sério. Ana Luísa segurou a mão de Maia. Marcos e Miguel caminharam ao lado dela. Foram até a ala de emergência. Uma enfermeira os encontrou no corredor. Doutora Ribeiro, o paciente está na sala de consulta 3 com a família. Eles estão esperando a senhora. Família? Perguntou Ana Luísa. A esposa e a mãe, disse a enfermeira. A esposa, claro. Eduardo era casado. E a mãe, Dona Helena, estava ali. O peito de Ana Luísa apertou, mas ela manteve o rosto calmo. Ela era médica. Aquilo era um paciente. Seus sentimentos pessoais não importavam. Ela caminhou até a sala de consulta 3. Marcos, Miguel e Maia a seguiram em silêncio. Ana Luísa pediu que ficassem perto e não falassem. Abriu a porta. Eduardo estava deitado numa cama hospitalar. Parecia péssimo. A pele acinzentada suando. Tubos e fios o ligavam aos monitores. Ainda assim, Ana Luísa via o homem que um dia amara. O homem que a abandonara. Uma mulher loira estava sentada numa cadeira ao lado da cama segurando a mão de Eduardo. Era bonita e bem vestida. Devia ser Jéssica, a esposa. E perto da janela estava a Dona Helena. Usava um elegante terninho azul marinho. Os cabelos prateados impecáveis, o rosto frio e controlado. Estava exatamente igual a 6 anos antes. Ana Luísa entrou na sala. Sou a doutora Ana Luísa Ribeiro, chefe da cirurgia cardíaca. Vou realizar a cirurgia do Sr. Pereira hoje. Dona Helena se virou e olhou para Ana Luísa. O rosto ficou completamente branco. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Eduardo encarou Ana Luísa da cama. Os olhos se arregalaram de choque. Jéssica parecia confusa. Doutora, quão grave é a condição do meu marido? Antes que Ana Luísa respondesse, Marcos entrou na sala atrás da mãe. Viu Dona Helena parada perto da janela. Parou, encarou o rosto dela e apontou. Mamãe, gritou Marcos. É ela. É a mulher malvada da foto. Miguel entrou em seguida. A que disse que você era burra. Maia caminhou direto até Dona Helena. Olhou para a mulher alta de cabelos prateados. A voz pequena de Maia soou clara. Minha mamãe é a pessoa mais inteligente do mundo. A senhora estava errada. A sala de consulta ficou completamente silenciosa. O único som era o bip do monitor cardíaco ligado a Eduardo. Jéssica encarava as 3 crianças. Dona Helena permaneceu imóvel junto à janela. Eduardo não conseguia tirar os olhos de Marcos, Miguel e Maia. Jéssica se levantou. A voz dela tremia. Quem são essas crianças? Do que elas estão falando? Ana Luísa permaneceu perfeitamente calma, mantendo a expressão profissional. Estes são meus filhos, Marcos, Miguel e Maia. Eles têm 5 anos. Jéssica se virou para Eduardo. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Eduardo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para as 3 crianças. Todas tinham cabelo castanho escuro. Todas tinham olhos castanhos. Os olhos dele eram exatamente iguais aos dele. Eduardo, responda! Gritou Jéssica. Dona Helena finalmente encontrou a voz. Doutora Ribeiro, isso é inapropriado. A senhora precisa sair desta sala imediatamente. Chame outro cirurgião. Sou a única cirurgiã disponível que pode realizar essa cirurgia. Há tempo, respondeu Ana Luísa com calma. Seu filho precisa de troca de válvula e de 4 pontes de safena.
Ele precisa ser operado nas próximas 2 horas ou vai morrer. A senhora pode me deixar operar ou pode assistir à morte dele. A escolha é sua. O rosto de Dona Helena ficou vermelho. Tem que haver outra pessoa. Não há, disse Ana Luísa. Eu sou a chefe da cirurgia cardíaca. Esta é a minha especialidade. Já realizei exatamente essa cirurgia 53 vezes. Nunca perdi um paciente. Eduardo finalmente falou. A voz estava fraca e rouca. Jéssica, eu preciso te contar uma coisa. Contar o que exigiu Jéssica. Esta é a Ana Luísa, disse Eduardo. Nós ficamos noivos há 6 anos. Minha mãe me obrigou a terminar com ela. Jéssica deu um passo para trás. Vocês estavam noivos. Você nunca me disse que tinha sido noivo antes de mim. Eu estava com medo, sussurrou Eduardo. Eu tinha vergonha. Marcos se aproximou da cama de Eduardo e encarou o rosto dele. Você parece com a gente. Eduardo começou a chorar. Lágrimas escorreram pelo rosto pálido. Vocês são meus. Essas crianças são minhas. O que a voz de Jéssica falhou? Você tem filhos. 3 filhos. E nunca me contou. Eu não sabia, disse Eduardo. Eu juro que não sabia. Ana Luísa interrompeu. A voz estava firme e profissional. Senhor Pereira, eu não tenho tempo para essa conversa. O senhor está morrendo. Seu coração está falhando neste momento. O senhor consente que eu realize a cirurgia sim ou não? Eduardo olhou para Ana Luísa. Depois olhou para os 3 filhos. Em seguida, voltou a olhar para ela. Sim, eu consinto. Ótimo, disse Ana Luísa. Ela se virou para a enfermeira parada na porta. Por favor, leve meus filhos de volta ao meu escritório e encontre alguém para ficar com eles. Marcos não queria sair. Mamãe, aquele homem é o nosso pai. Sim, respondeu Ana Luísa simplesmente. Mas agora eu preciso trabalhar. Preciso consertar o coração dele. Seja corajoso por mim. Miguel segurou a mão de Marcos. Maia segurou a mão de Miguel. As 3 crianças saíram da sala juntas. A enfermeira fechou a porta atrás delas. Jéssica se sentou pesadamente na cadeira. Nosso casamento inteiro é uma mentira. Tudo o que você me contou foi mentira. Jéssica, eu sinto muito, disse Eduardo fraco. Sinto muito. Jéssica riu sem humor. Você abandonou uma mulher grávida. Tem 3 filhos que nunca mencionou. Sobre o que mais você mentiu, Dona Helena deu um passo à frente. Jéssica, você precisa entender que aquela mulher não era apropriada para o Eduardo. Ela estava reprovando na faculdade de medicina. Veio do nada. Eu estava protegendo meu filho. Protegendo. Jéssica olhou para Dona Helena com nojo. A senhora destruiu a vida dele. Destruiu a vida dela. Criou esse desastre. Ana Luísa já tinha ouvido o suficiente. Dona Helena, seu filho vai passar por uma cirurgia de coração aberto. Este não é o momento para desculpas. Senhor Pereira, estou encaminhando o senhor agora para a preparação pré-operatória. O senhor ficará inconsciente durante a cirurgia. Quando acordar, se tudo correr bem, poderemos discutir o resto. Eu vou acordar, perguntou Eduardo em voz baixa. Se eu fizer meu trabalho corretamente, sim, respondeu Ana Luísa. 2 enfermeiras entraram com a maca. Transferiram Eduardo da cama hospitalar para a maca. Jéssica não segurou a mão dele. Não se despediu com um beijo. Apenas observou enquanto o levavam. Ana Luísa acompanhou a maca até a área de preparo cirúrgico. Precisava escovar as mãos. Precisava limpar a mente. Precisava esquecer que o paciente era Eduardo Pereira. Ela esfregou mãos e braços por 5 minutos com força maior do que o necessário. O sabão arranhava a pele. Ela se concentrou na sensação nos passos da cirurgia incisão-serra, do externo afastador de costelas, circulação extracorpórea, troca de válvula, pontes de safena, fechamento. Um residente jovem veio auxiliá-la. O nome dele era Dr. Tiago Pacheco. Doutora Ribeiro está pronta, sim, disse Ana Luísa. Eles entraram na sala de cirurgia. Eduardo já estava na mesa inconsciente.
A anestesia o havia adormecido. Os monitores exibiam frequência cardíaca, pressão arterial e níveis de oxigênio. 6 outros profissionais estavam na sala: enfermeiras, um anestesista, outro residente e um perfusionista para operar a máquina de circulação extracorpórea. Todos estavam prontos. Todos aguardavam Ana Luísa. Ela parou ao lado da mesa cirúrgica e olhou para o rosto de Eduardo. Ele parecia tranquilo enquanto dormia. Ela se lembrou de quando costumava observá-lo dormir, quando acreditava que ele era o amor da sua vida, quando pensava que construiriam um futuro juntos. Aquilo parecia uma outra vida. Uma outra Ana Luísa. Esta Ana Luísa era a doutora Ribeiro, chefe da cirurgia cardíaca, mãe de 3 filhos, sobrevivente. Bisturi, disse Ana Luísa. Uma enfermeira colocou o bisturi em sua mão enluvada. Ana Luísa fez a primeira incisão ao longo do centro do peito de Eduardo. A mão estava completamente firme. O sangue apareceu ao longo da linha do corte. Uma enfermeira usou a sucção para limpá-lo. Ana Luísa aprofundou o corte. Já era possível ver o osso do externo sob a pele e o músculo. Serra, disse ela. A enfermeira lhe entregou a serra do externo. Ana Luísa cortou o osso do peito. O som ecoou alto na sala de cirurgia silenciosa. Ela já havia feito aquilo muitas vezes. Nunca a incomodara. Colocou o afastador de costelas e abriu o tórax de Eduardo. O coração estava visível agora. Batia, mas de forma deficiente. Ela via a válvula danificada. Via as artérias obstruídas. O dano era pior do que os exames haviam mostrado. Isso é grave, disse Ana Luísa. Precisamos agir rápido. A equipe trabalhou em conjunto. Prepararam a máquina de circulação extracorpórea. Inseriram cânulas no coração de Eduardo e nos principais vasos sanguíneos. A máquina respiraria por ele e bombearia o sangue enquanto Ana Luísa trabalhava no coração. Pronto para a circulação extracorpórea, disse o perfusionista. Iniciar bypass, ordenou Ana Luísa. A máquina entrou em funcionamento. O coração de Eduardo começou a desacelerar. Então parou. A máquina agora o mantinha vivo. Ana Luísa olhou para o coração imóvel no tórax aberto. Aquele era o coração que um dia a havia amado. O coração que havia partido o dela. O coração fraco demais para escolher a coragem. Agora era apenas um órgão que precisava de reparo. Ana Luísa começou a trabalhar. Removeu cuidadosamente a válvula danificada. Mediu o tamanho da substituta. Suturou a nova válvula mecânica no lugar. Os pontos estavam perfeitos e regulares. 3 horas se passaram, depois 4, depois 5. Ana Luísa não parou. Não descansou. Concluiu a troca da válvula e passou para as pontes de safena. Retirou veias da perna de Eduardo. Fez o desvio de 4 artérias bloqueadas uma por uma. O residente jovem que a auxiliava perguntou: doutora Ribeiro, como a senhora consegue ficar tão calma durante a cirurgia? Ana Luísa não respondeu. Continuou trabalhando. Pensou em dar à luz sozinha. Pensou em estudar com 3 bebês chorando. Pensou em trabalhar em 3 empregos. Pensou nas palavras cruéis de Dona Helena. Pensou em provar que todos estavam errados. A cirurgia era fácil comparada a tudo o que ela já havia sobrevivido. 8 horas após o início da cirurgia, Ana Luísa concluiu a última ponte de safena. Inspecionou o trabalho com cuidado. Cada ponto estava preciso, cada conexão segura. A nova válvula estava no lugar. Todas as 4 artérias bloqueadas haviam sido desviadas. Estamos prontos para reiniciar o coração, disse Ana Luísa. O perfusionista começou a aquecer o sangue de Eduardo. Aos poucos reduziram o fluxo da máquina de circulação extracorpórea. Aplicaram o choque com os desfibriladores. O coração de Eduardo começou a bater lentamente, depois com mais força. Os monitores mostraram um ritmo estável. O coração está funcionando, disse o anestesista. Ana Luísa observou os monitores por 5 minutos. Batimento espontâneo. Sem irregularidades. Sem problemas. Comecem o fechamento.
Ela suturou o tórax de Eduardo com cuidado, religou o externo com fios metálicos e fechou a pele com pontos precisos. A cirurgia inteira durou 9 horas. Ana Luísa retirou a máscara cirúrgica. O rosto estava cansado, mas calmo. O paciente está estável. Transfiram-no para a UTI cardíaca. A equipe colocou Eduardo na maca e o levou para fora da sala de cirurgia. Ana Luísa os acompanhou, deu orientações às enfermeiras da UTI sobre os cuidados pós-operatórios e então seguiu para a sala de espera. Jéssica estava sentada encarando o celular. Dona Helena estava sentada do outro lado. As duas não haviam trocado uma palavra em 9 horas. Ambas se levantaram quando Ana Luísa entrou. A cirurgia foi um sucesso, disse Ana Luísa. Substituí a válvula danificada por uma válvula mecânica e realizei 4 pontes de safena. O coração está batendo normalmente. Ele ficará na UTI pelos próximos dias. Se não houver complicações, deve acordar em até 72 horas. Obrigada, disse Jéssica em voz baixa. Dona Helena abriu a boca, mas não disse nada. Ana Luísa virou-se e saiu. Ela havia feito o seu trabalho. Eduardo estava vivo. Isso era tudo o que importava. Ela voltou ao escritório. Dona Maria havia chegado mais cedo do Rio de Janeiro e estava sentada com Marcos Miguel e Maia. As crianças dormiam no sofá. Vim assim que soube, disse Dona Maria. A enfermeira me contou o que aconteceu. Obrigada por ter vindo, disse Ana Luísa. Ela acordou as crianças com cuidado. Estavam confusas e sonolentas. Carregou Maia até o carro. Marcos e Miguel caminharam ao lado de mãos dadas. Dona Maria os acompanhou. Aquele homem é mesmo o nosso pai? Perguntou Marcos no carro. Sim, respondeu Ana Luísa. Ele quer nos conhecer, perguntou Miguel. Ainda não sei, disse Ana Luísa com honestidade. Dirigiram de volta para casa em silêncio. Ana Luísa colocou as crianças na cama. Depois sentou-se sozinha na cozinha escura e bebeu um copo d'água. As mãos finalmente começaram a tremer. A adrenalina da cirurgia estava passando. Ela havia salvado a vida de Eduardo, o homem que a abandonara, o homem que escolhera dinheiro em vez de amor. Ela segurara o coração dele nas próprias mãos e o consertara. Não sabia exatamente o que sentir em relação a isso. 3 dias depois, Eduardo acordou na unidade de terapia intensiva. Uma enfermeira estava checando os monitores quando os olhos dele se abriram. Eduardo parecia confuso e assustado. Onde eu estou? Perguntou com a voz rouca. O senhor está no Hospital das Clínicas, disse a enfermeira. Passou por uma cirurgia de coração aberto. Está em recuperação. Quem fez a cirurgia? A doutora Ana Luísa Ribeiro, respondeu a enfermeira. Ela é a melhor cirurgiã cardíaca que temos. O senhor teve muita sorte. Eduardo fechou os olhos. Ana Luísa. Ela havia salvado a vida dele. A enfermeira trouxe água e depois ligou para Jéssica e para Dona Helena, avisando que Eduardo havia acordado. Jéssica chegou primeiro. Ficou de pé ao pé da cama. Não se aproximou. Não sorriu. Olá, Eduardo, disse com a voz fria. Jéssica, eu sinto muito, disse Eduardo. Não quero ouvir, respondeu ela. Liguei para meu advogado ontem. Vou pedir o divórcio. Nosso casamento foi construído sobre mentiras. Você nunca me contou sobre a Ana Luísa. Nunca me contou que abandonou uma mulher grávida. Nunca me contou que tem 3 filhos. Não consigo perdoar isso. Por favor, disse Eduardo fraco. Me dê uma chance de explicar. Não há nada a me explicar, disse Jéssica. Você é um covarde. Foi covarde há 6 anos quando a deixou. É covarde agora por mentir para mim. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço mais do que você. Ela tirou a aliança e a colocou sobre a mesa ao lado da cama de Eduardo. Depois saiu. Eduardo encarou o teto. Lágrimas escorreram pelo rosto. Ele havia perdido tudo, a esposa, o casamento, 6 anos com filhos que nunca soube que existiam. Dona Helena chegou 1 hora depois. Sentou-se na cadeira ao lado da cama.
Tentou segurar a mão de Eduardo, mas ele afastou a mão. Eduardo, precisamos conversar sobre essa situação, disse ela. Situação? A voz dele estava amarga. Você quer dizer, meus 3 filhos, que você me fez abandonar antes mesmo de nascerem? Eu não sabia que ela estava grávida, disse Dona Helena. Mesmo que soubesse, teria feito a mesma coisa, interrompeu Eduardo. Você a chamou de burra. Fez eu escolher entre ela e minha herança. Você destruiu a minha vida. Eu estava te protegendo, disse Dona Helena. Não respondeu Eduardo. Você estava me controlando, e eu fui fraco o suficiente para permitir. Tenho 3 filhos de 5 anos que não me conhecem. A Ana Luísa se tornou uma cirurgiã de sucesso sem ajuda nenhuma, enquanto eu fiquei miserável com todo o dinheiro do mundo. Você não me protegeu. Você me destruiu. Dona Helena começou a chorar. Eduardo nunca tinha visto a mãe chorar antes. O que eu faço agora? Perguntou ela. Peça desculpas a Ana Luísa, disse Eduardo. Não a mim, a ela. Você arruinou a vida dela. E mesmo assim ela salvou a minha. Você deve tudo a ela. Dona Helena saiu do quarto sem dizer mais nada. No dia seguinte, Ana Luísa foi verificar Eduardo. Usava o jaleco branco com o nome bordado e carregava um tablet com os prontuários. Estava profissional e distante. Senhor Pereira, preciso examinar o local da cirurgia, disse. Não o chamou de Eduardo. Chamou-o de Senhor Pereira como se fosse apenas mais um paciente. Ana Luísa levantou a camisola hospitalar e examinou a incisão no peito. Estava cicatrizando bem. Conferiu o monitor cardíaco, a pressão arterial e os níveis de oxigênio. Tudo parece ótimo, disse anotando no tablet. O senhor deve se recuperar completamente. Eduardo observava enquanto ela trabalhava. Ela estava confiante, habilidosa, tão diferente da jovem assustada de 24 anos que ele havia deixado 6 anos antes. Ana Luísa, preciso dizer uma coisa, disse ele. Doutora Ribeiro, ela o corrigiu. Doutora Ribeiro, repetiu Eduardo. Eu sinto muito. Sinto muito por ter te deixado. Fui um covarde. Minha mãe me deu um ultimato e eu escolhi errado. Eu deveria ter escolhido você. Eu deveria ter sido corajoso. Eu não sabia que você estava grávida. Eu juro que não sabia. Ana Luísa olhou para ele. O rosto não mostrou emoção. Suas desculpas chegam 6 anos tarde demais. Eu não preciso delas. Não preciso de nada de você. Construí minha vida sem você. Criei 3 filhos incríveis sem você. Tornei-me chefe da cirurgia sem você. Salvei sua vida porque sou médica, e é isso que médicos fazem. Não porque eu te perdoo. Posso conhecê-los? Perguntou Eduardo. Marcos, Miguel e Maia. Posso conhecer meus filhos de verdade. Ana Luísa ficou em silêncio por um longo momento. Vou pensar nisso, mas entenda claramente, não estou fazendo isso por você. Estou fazendo por eles. Eles merecem conhecer o Pai, mas você não merece conhecê-los. Ainda não. Você terá que merecer isso. Eu farei qualquer coisa, disse Eduardo. Veremos, respondeu Ana Luísa. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. 2 semanas se passaram. Eduardo se recuperou e recebeu alta. O advogado de Jéssica entregou os papéis do divórcio. Eduardo saiu da casa luxuosa onde moravam e encontrou um pequeno apartamento em zona leste de São Paulo. A vida dele havia desmoronado completamente. Numa tarde, Dona Helena foi ao Hospital das Clínicas. Pediu à recepcionista que chamasse a doutora Ana Luísa Ribeiro. Esperou no saguão por 30 minutos. Depois, uma secretária a conduziu ao escritório de Ana Luísa. O escritório era bonito, com grandes janelas voltadas para a cidade. Fotos de Marcos, Miguel e Maia cobriam a mesa. Dona Helena ficou olhando para as fotos. As crianças eram lindas. Ana Luísa entrou vestindo o jaleco branco. Sentou-se atrás da mesa e olhou para Dona Helena com frieza. Dona Helena segurava um buquê de flores caras e o colocou sobre a mesa de Ana Luísa.
Eu vim pedir desculpas, disse Dona Helena. Estou ouvindo, respondeu Ana Luísa. Eu estava errada sobre você, disse Dona Helena com a voz levemente trêmula. Eu a julguei de forma injusta. Eu a chamei de burra. Fiz meu filho deixá-la. Eu não sabia que você estava grávida. Mas mesmo que soubesse, provavelmente teria feito a mesma coisa. Eu estava errada. Você é claramente uma mulher realizada e uma mãe excelente. Eu sinto muito. Ana Luísa não tocou nas flores. A senhora disse que eu era burra demais para ser médica. Disse que eu iria fracassar. Destruiu meu noivado. Fez com que eu criasse 3 filhos completamente sozinha. A senhora faz ideia de como isso foi. Não admitiu, Dona Helena. Eu trabalhei em 3 empregos enquanto estava grávida de trigêmeos. Dei à luz sozinha. Estudei para provas de medicina enquanto 3 bebês choravam. Dormi 3 horas por noite durante 2 anos. Perdi os primeiros passos dos meus filhos porque eu estava em cirurgia. Fiz tudo isso sozinha porque a senhora decidiu que eu não era boa o suficiente. Dona Helena abaixou o olhar para as mãos. Eu sei. Eu sinto muito. Seu pedido de desculpas não muda o que aconteceu, disse Ana Luísa. Mas eu vou lhe dar uma chance. A senhora poderá ver Marcos, Miguel e Maia, uma vez por mês, em visitas supervisionadas na minha casa. Não trará presentes caros. Não falará mal de mim na frente deles. Vai me tratar com respeito. Se quebrar qualquer uma dessas regras, nunca mais os verá. Entendeu, sim? Disse Dona Helena em voz baixa. Entendi. Obrigada. Eu não estou fazendo isso por você, disse Ana Luísa. Estou fazendo por eles. Eles merecem ter uma avó, mas a senhora terá que conquistar o amor deles. Não pode comprá-lo. Dona Helena assentiu e se levantou para sair. Na porta, virou-se. Você salvou a vida do meu filho, disse Dona Helena. Depois de tudo o que eu fiz, você ainda o salvou. Por que Ana Luísa a encarou com firmeza? Porque eu sou médica. E porque eu sou melhor do que você. Dona Helena saiu do escritório. Caminhou pelo corredor do hospital em estado de choque. Havia sido colocada em seu lugar pela mulher que um dia chamou de burra, a mulher que agora comandava um dos melhores programas de cirurgia cardíaca do país. A primeira visita, supervisionada com os trigêmeos, foi marcada para o sábado seguinte. Dona Helena chegou à casa de Ana Luísa pontualmente às 14h. Pediu ao motorista que a deixasse no meio-fio e subiu à entrada sozinha sem presentes. Ana Luísa abriu a porta. Dona Helena, entre. A casa era bonita, mas simples, limpa e acolhedora. Brinquedos espalhados pelo chão da sala, desenhos infantis cobrindo a geladeira. Era um lar de verdade. Marcos, Miguel e Maia estavam sentados no sofá usando camisetas azuis iguais. Olhavam para Dona Helena com curiosidade e cautela. Crianças, esta é a avó de vocês, disse Ana Luísa. O nome dela é Dona Helena. Ela vai ficar 1 hora. Olá, disse Dona Helena insegura. Não sabia falar com crianças. Oi, disse Marcos. Miguel e Maia não disseram nada. Ana Luísa sentou-se numa cadeira do outro lado da sala. Eu estarei aqui o tempo todo. Dona Helena sentou-se perto do sofá sem saber o que dizer. Vocês são muito bonitos, e você, Maia, é muito linda. Obrigada, disse Maia educadamente. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Dona Helena nunca se sentira tão desconfortável. Eram seus netos do próprio sangue, mas a olhavam como se ela fosse uma estranha. Porque ela era uma estranha. Vocês gostam da escola? Perguntou Dona Helena. Sim, disse Marcos. Eu gosto de ler. Eu gosto de desenhar, disse Miguel. Eu gosto de cantar, acrescentou Maia. São coisas maravilhosas de se gostar, disse Dona Helena. Outro silêncio. Marcos olhou para a mãe. Ana Luísa assentiu levemente. Marcos voltou-se para Dona Helena. Por que a senhora falou coisas maldosas para a tia nossa mamãe? Perguntou diretamente.
O rosto de Dona Helena empalideceu. Ela olhou para Ana Luísa. A expressão de Ana Luísa não mudou. Ela também aguardava a resposta. Eu cometi um erro, disse Dona Helena lentamente. Falei coisas que não eram verdade. Machuquei muito a mãe de vocês. Eu sinto muito. A senhora pediu desculpas para ela, perguntou Maia. Sim, respondeu Dona Helena. Eu pedi. Ela te perdoou, perguntou Miguel. Não disse Dona Helena com honestidade. Ela não perdoou. Acho que nunca vai perdoar. Eu não mereço o perdão dela. As crianças ficaram em silêncio. Olharam novamente para a mãe. O rosto de Ana Luísa estava calmo, mas os olhos atentos. O resto da visita foi rígido e formal. Dona Helena fez perguntas simples. As crianças responderam de forma simples. Quando a hora terminou, Dona Helena se levantou para ir embora. Posso voltar no mês que vem? Perguntou a Ana Luísa. Sim, disse Ana Luísa. Mesmo dia, mesmo horário. Dona Helena saiu. No carro chorou. O motorista fingiu não perceber. Enquanto isso, Eduardo se recuperava no pequeno apartamento. O peito doía por causa da cirurgia. O coração funcionava, mas por dentro ele se sentia completamente quebrado. O divórcio de Jéssica estava avançando. A mãe dele mal falava com ele. Ele havia perdido tudo. Ligou para o celular de Ana Luísa. Ela não atendeu. Ligou novamente no dia seguinte. Ela não atendeu. No terceiro dia, finalmente, atendeu. O que você quer? Perguntou Ana Luísa. Quero conhecer meus filhos, disse Eduardo. Por favor, eu sei que não mereço, mas por favor. Ana Luísa ficou em silêncio por um longo tempo. Vou levá-los ao Parque Alba-Mar no sábado às 10 da manhã. Você terá 1 hora. Eu estarei lá observando. Obrigado, disse Eduardo. No sábado, Eduardo esperou sentado num banco no Parque Alba-Mar. Era uma linda manhã de maio. Outras famílias brincavam, crianças corriam, cães latiam. Eduardo estava sozinho observando o caminho. Exatamente às 10 horas, Ana Luísa surgiu pelo caminho. Marcos, Miguel e Maia caminhavam ao lado dela de mãos dadas. Pareciam nervosos. Eduardo se levantou. O coração batia forte não por causa da cirurgia, mas de medo, esperança e culpa. Ana Luísa parou a alguns metros. Crianças, este é o Eduardo Pereira, o pai de vocês. Eduardo olhou para os 3 filhos. Eram perfeitos, lindos, com olhar inteligente. Tinham os olhos dele, o cabelo dele, o queixo dele. Havia pedaços dele andando pelo mundo. Oi, disse Eduardo com a voz embargada. Estou muito feliz em conhecer vocês. Oi, disse Marcos. Miguel e Maia permaneceram em silêncio. Ana Luísa caminhou até um banco a cerca de 6 metros. Vou ficar ali. Vocês têm 1 hora. Eduardo sentou-se na grama. As crianças sentaram-se alinhadas no banco acima dele e olharam para baixo. Parecia certo que estivessem acima dele. Eles mereciam olhar de cima. Posso fazer uma pergunta, disse Marcos. Sim, respondeu Eduardo. Pode perguntar o que quiser. Por que você deixou a nossa mamãe? Eduardo sabia que essa pergunta viria. Tinha ensaiado a resposta. Mas naquele momento, as palavras ensaiadas pareceram vazias. Eu estava com medo, disse Eduardo. A avó de vocês me disse que eu tinha que escolher entre a mãe de vocês e o dinheiro da minha família. Eu escolhi o dinheiro. Isso foi errado. Foi covardia. Eu tenho muita vergonha dessa escolha. Você amava a nossa mamãe? Perguntou Miguel. Sim, disse Eduardo. Eu a amava muito. Então por que você ouviu sua mãe malvada? Perguntou Maia. Eduardo quase sorriu. Maia era intensa. Porque eu era fraco. Deixei o medo me controlar. Tomei a pior decisão da minha vida. A mamãe disse que você não sabia da gente, disse Marcos. Isso é verdade, sim, respondeu Eduardo. Eu não sabia que a mãe de vocês estava grávida. Bloqueei o número dela. Nunca tentei falar com ela de novo. Se eu soubesse de vocês... Eu quero dizer que teria voltado, mas não sei se isso é verdade. Eu era um covarde.
As crianças ficaram quietas e se olharam. Então Marcos falou novamente. Você ainda é um covarde agora. A pergunta atingiu Eduardo em cheio. Estou tentando não ser. Quero conhecer vocês. Quero ser o pai de vocês. Mas entendo se vocês não quiserem isso. Entendo se me odiarem. A gente não te odeia, disse Miguel baixinho. A gente não te conhece. Isso é justo, disse Eduardo. Maia levantou-se do banco, aproximou-se e encarou o rosto dele com muita seriedade. Você promete não ir embora de novo? Prometo, disse Eduardo. Eu vou aparecer. Vou estar aqui sempre. Tá bom, disse Maia sentando-se de novo. Eles passaram o resto da hora conversando. Eduardo perguntou sobre a escola, as cores favoritas, o que gostavam de fazer. Marcos gostava de livros especialmente sobre o espaço. Miguel gostava de futebol. Maia gostava de cantar músicas de filmes. Eduardo contou sobre o trabalho e sobre o bairro onde morava agora. Não falou da casa grande que perdera nem do divórcio. Manteve tudo simples. Quando a hora terminou, Ana Luísa voltou até eles. Hora de ir. As crianças se levantaram. Miguel surpreendeu a todos ao abraçar Eduardo rapidamente e depois correr para a mãe. Marcos e Maia não o abraçaram, mas acenaram ao se despedir. Eduardo os observou se afastarem seus filhos, 3 crianças lindas. Ele havia perdido 5 anos de suas vidas. O nascimento, as primeiras palavras. Os primeiros passos, tudo. Sentou-se sozinho no banco e chorou. As visitas continuaram a cada 2 sábados. Aos poucos, as crianças começaram a confiar um pouco mais em Eduardo. Ele levava uma bola e brincava com Miguel. Trazia um livro sobre planetas e lia com Marcos. Ouvia Maia cantar e batia palmas. Mas não o chamavam de pai. Chamavam-no de Eduardo. E sempre corriam primeiro para Ana Luísa. Eduardo era um estranho que tentava. Ana Luísa era o lar. Num sábado de junho, choveu. Eduardo levou jogos de tabuleiro para a casa de Ana Luísa. Ela deixou que ele entrasse pela primeira vez. Ele sentou no chão com Marcos, Miguel e Maia jogando jogos simples. Olhou ao redor da casa e viu fotos dos trigêmeos em várias idades, fotos das quais ele não fazia parte. Uma vida inteira que ele havia perdido. Após a visita, as crianças subiram para brincar. Eduardo se levantou para ir embora e olhou para Ana Luísa. Obrigado por me deixar conhecê-los, disse. Eu sei que não mereço essa chance. Você está certo, disse Ana Luísa. Não merece. Mas eles merecem conhecer o pai. Essa é a única razão de você estar aqui. Eu entendo, disse Eduardo. Posso te perguntar uma coisa. O que você me odeia? Ana Luísa pensou na pergunta. Não, eu não te odeio. Eu não sinto nada por você. Você é o pai dos meus filhos. Só isso. De alguma forma, a indiferença dela machucou Eduardo, mais do que o ódio machucaria. Ele saiu da casa sabendo que passaria o resto da vida, tentando reconquistar algo que havia jogado fora. 2 meses se passaram. O verão chegou. Eduardo continuou as visitas a cada 2 sábados. As crianças foram se aproximando aos poucos. Miguel começou a chamá-lo de pai, às vezes. Marcos ainda o chamava de Eduardo, mas deixava que ele ajudasse com a lição de casa. Maia cantava e esperava os aplausos dele. Eduardo pagava, pensão chegava no horário e nunca cancelava. Tentava ser melhor do que o homem que fora 6 anos antes, mas tentar não era o mesmo que conseguir, e ele sabia disso. Dona Helena também continuou com as visitas mensais. Ia à casa de Ana Luísa todo o 3º sábado do mês. Sentava-se rígida na sala, fazia perguntas às crianças. Elas respondiam educadamente, mantendo distância. Na 4ª visita, Dona Helena levou 3 bonecas caras e carrinhos de brinquedo. Maia olhou para a boneca elegante e depois para a de avó. Obrigada, disse Maia. Mas a minha mamãe diz que os melhores presentes não são coisas. Os melhores presentes são tempo e gentileza. A senhora pode dar isso. O rosto de Dona Helena ficou vermelho. Ela olhou para Ana Luísa, cuja expressão não mudou. Você está certa,
disse Dona Helena a Maia. Vou tentar dar tempo e gentileza. Foi um momento pequeno, mas a primeira vez que Dona Helena pareceu entender o que precisava aprender. A vida de Ana Luísa continuou a crescer. Ela realizava cirurgias difíceis, treinava jovens médicos e publicava artigos que outros cirurgiões liam e discutiam. Sua reputação se espalhou pelo país. Em agosto, Ana Luísa recebeu uma carta pelo correio. Era do Colégio Americano de Cardiologia. Haveria uma conferência em setembro e queriam conceder a Ana Luísa o Prêmio de Excelência em Cirurgia Cardíaca. Ela precisaria fazer um discurso de agradecimento diante de centenas de médicos. Ana Luísa mostrou a carta para Dona Maria. Naquela noite, Dona Maria bateu palmas. Isso é maravilhoso, disse. Você precisa ir. Precisa aceitar esse prêmio. Vou ter que levar Marcos Miguel e Maia comigo, disse Ana Luísa. Não posso deixá-los sozinhos num fim de semana. Então faremos disso uma viagem especial, disse Dona Maria. Vou fazer roupas combinando para eles usarem na cerimônia. Ana Luísa contou às crianças sobre o prêmio durante o jantar. A mamãe vai receber um prêmio por ser uma boa médica. Vamos viajar para a cerimônia. Vai ter comida? Perguntou Miguel. Ana Luísa riu. Vai sim. A gente pode usar roupa chique? Perguntou Maia. Pode. A Dona Maria vai fazer roupas especiais. Marcos olhou para a mãe. Sério? Você é a melhor médica. Sou uma das melhores, disse Ana Luísa. Eu trabalho muito. A gente sabe, disse Marcos. A gente tem orgulho de você. Os olhos de Ana Luísa se encheram de lágrimas. Ela abraçou os três de uma vez. Na semana anterior à conferência, Dona Maria terminou as roupas combinando azul marinho para os meninos e um vestido azul marinho para Maia. Levou tudo à casa de Ana Luísa. Estão perfeitas, disse Ana Luísa. Obrigada. Você merece esse momento, disse Dona Maria. Você merece ser celebrada. Numa sexta-feira de setembro, Ana Luísa dirigiu com Marcos Miguel e Maia até a cidade da conferência. A viagem durou 6 horas. As crianças fizeram perguntas o tempo todo. Já chegamos? Falta quanto estou com fome. Eles ficaram em um hotel perto do centro de convenções. As crianças acharam o hotel emocionante, pularam nas camas, tomaram banhos longos e pediram comida pelo serviço de quarto. Na manhã seguinte, Ana Luísa acordou cedo. Vestiu um vestido preto e salto alto. Arrumou o cabelo e a maquiagem com cuidado e se olhou no espelho profissional confiante e bem-sucedida. Acordou as crianças e ajudou a vestir as roupas combinando. Marcos e Miguel usavam calças azul marinho e camisas brancas com coletes azul marinho. Maia vestia um vestido azul marinho com flores brancas. Estavam lindos. Por que a gente tem que se vestir chique? Reclamou Miguel. Porque hoje é um dia importante, disse Ana Luísa. A mamãe vai ser homenageada pelo trabalho. Precisamos estar à altura. Eles pegaram um táxi até o centro de convenções. O prédio era enorme. Centenas de médicos lotavam os corredores de ternos e vestidos com pastas e tablets, conversando sobre cirurgias e pesquisas. Ana Luísa fez o credenciamento. Uma mulher lhe entregou o crachá e a programação do dia. A cerimônia seria às 11 da manhã no salão principal. Ana Luísa encontrou lugares para Marcos Miguel e Maia na primeira fila. Vocês precisam ficar sentados e quietinhos. Nada de falar ou se mexer demais. Conseguem sim, mamãe, disseram os três juntos. Dona Maria chegou pouco antes do início da cerimônia e sentou-se ao lado dos trigêmeos. Havia vindo de trem naquela manhã. As luzes diminuíram. Um homem subiu ao palco. Ele era o presidente do Colégio Americano de Cardiologia. Ele falou no microfone. Bom dia. Hoje homenageamos a excelência em nossa área. Homenageamos médicos que demonstraram habilidade excepcional, dedicação e inovação. É um prazer apresentar o Prêmio de Excelência em Cirurgia Cardíaca à doutora Ana Luísa. Todos aplaudiram. Ana se levantou. As pernas tremiam, mas ela caminhou até o palco de cabeça erguida. Subiu os degraus.
O presidente lhe entregou um prêmio de cristal pesado e bonito. Ana se aproximou do microfone e olhou para a plateia centenas de médicos, alguns dos melhores cirurgiões do país. E na primeira fila, seus 3 filhos, sua verdadeira conquista, seu verdadeiro sucesso. Obrigada, disse Ana com voz clara e firme. Este prêmio significa tudo para mim. Não porque eu precise de validação, mas porque representa uma jornada. Há 6 anos, alguém me disse que eu era burra demais para ser médica. Alguém disse que eu iria falhar. Alguém disse que eu não era boa o suficiente. Ela fez uma pausa. A sala ficou completamente silenciosa. Quero dizer algo importante. Pessoas vão tentar fazer você acreditar que não é bom o suficiente. Pessoas vão colocar obstáculos no seu caminho. Pessoas vão te dizer para desistir. Não ouça. Trabalhe mais do que todos. Prove que eles estão errados. Não porque você precisa da aprovação deles, mas porque você merece ter sucesso. Ela olhou para Marcos, Miguel e Maia. Estavam sentados imóveis observando a mãe. Me disseram que eu era burra. Disseram que eu iria falhar. Eu não falhei. Eu voei. A plateia se levantou. Todos aplaudiram alto. Mas Marcos, Miguel e Maia bateram palmas mais alto ainda. Ficaram em pé nas cadeiras aplaudindo até as mãos doerem. Ana desceu do palco segurando o prêmio e voltou para seu assento. Maia subiu em seu colo. Marcos e Miguel se encostaram em seus lados. Isso foi incrível, mamãe, sussurrou Miguel. Após a cerimônia, outros médicos foram cumprimentar Ana. Apertaram sua mão, perguntaram sobre suas pesquisas, sobre suas técnicas. Ana respondeu profissionalmente, mas manteve sempre a mão sobre o ombro de Maia. Naquele fim de tarde, Ana levou as crianças para tomar sorvete. Encontraram uma sorveteria perto do Independence Hall. Era um dia quente de setembro. Sentaram-se em um banco do lado de fora com os sorvetes. Ana escolheu baunilha. Marcos chocolate, Miguel morango, Maia sorvete e arco-íris. Este é o melhor dia, disse Maia lambendo seu sorvete. Marcos olhou para a mãe. Mamãe, você está feliz agora. Ana olhou para os 3 filhos Marcos, com seus olhos sérios e sorvete de chocolate. Miguel com seu sorriso fácil e sorvete de morango. Maia com sua personalidade brilhante e sorvete arco-íris. Estes eram os 3 motivos pelos quais ela sobreviveu, os 3 motivos pelos quais lutou tanto. Sim, disse Ana. Estou muito feliz. Tenho tudo o que preciso. Você precisa de mais do que nós, perguntou Miguel. Não disse Ana. Vocês 3 são suficientes. São mais que suficientes. São tudo. Eles terminaram o sorvete e caminharam por Rio de Janeiro. Viram o Liberty Bell e tiraram fotos na frente do Independence Hall. Agiram como turistas. Agiram como uma família normal porque eles eram uma família real, não tradicional, não perfeita, mas construída de luta, determinação e amor. Naquela noite de volta ao hotel, Ana colocou as crianças na cama. Elas compartilhavam uma cama grande, mesmo havendo 2 camas no quarto. Sempre queriam ficar próximas. Mamãe, posso te perguntar uma coisa, disse Marcos sonolento. Sim, meu amor. Você ainda está triste por causa do Eduardo ter ido embora. Ana pensou na pergunta. Não fiquei triste há muito tempo. Mas depois que tive vocês 3, não fiquei mais. Nós te deixamos feliz, perguntou Maia. Vocês me fizeram tudo, disse Ana. Beijou cada um na testa. Durmam agora. Ana sentou em uma cadeira perto da janela. Olhou para o prêmio de cristal na mesa. Olhou para os 3 filhos dormindo. Pensou nas palavras cruéis de Dona Helena, no medo e covardia de Eduardo, nas noites em que chorou sozinha, nas vezes que quis desistir. Mas ela não desistiu. Ela voou. E agora, estava ali, chefe de cirurgia cardíaca, premiada mãe de 3 filhos lindos, sobrevivente lutadora vencedora. A crueldade e a rejeição que quase a destruíram 6 anos atrás, a transformaram em alguém mais forte do que qualquer um imaginava, inclusive ela mesma. No dia seguinte,
Ana dirigiu de volta de Rio de Janeiro. As crianças dormiam no banco de trás. O prêmio de cristal estava em uma caixa no banco do passageiro. Ela dirigiu pensando em tudo que a tinha levado àquele momento. 6 meses se passaram. O inverno chegou em São Paulo. A neve cobriu as ruas. As crianças começaram a primeira série. A vida encontrou um novo ritmo. Eduardo continuou as visitas a cada 2 sábados. O relacionamento com Marcos Miguel e Maia cresceu lentamente. Ele assistia aos jogos de futebol de Miguel, ajudava Marcos com trabalhos de ciências, assistia às apresentações de Maia na escola sentando-se no fundo. Não tentava agir como um pai que sempre esteve lá. Ele sabia seu lugar. Em um sábado frio de dezembro, Eduardo levou as crianças para patinar no gelo na pista pública de Alto de Pinheiros. Ana foi junto, mas ficou à margem observando. Miguel caía constantemente, mas continuava rindo. Maia patinava em círculos cantando. Marcos patinava com cuidado, concentrado no equilíbrio. Eduardo segurava a mão de Maia para ajudá-la. Ela olhou para ele. Eduardo, posso te chamar de pai? Eduardo parou de patinar. Olhou para a menina com seus olhos e sorriso. Pode me chamar do que você quiser. Eu quero te chamar de pai, disse Maia. O Miguel já faz às vezes. Eu quero tentar. Ok, disse Eduardo com a voz carregada de emoção. Você pode me chamar de pai. Do lado da pista, Ana observava. Não sentia ciúmes nem raiva. As crianças mereciam um pai, mesmo que chegasse tarde, mesmo que precisasse conquistar seu lugar. Depois de patinar, Eduardo levou as crianças de volta à casa de Ana. Ele as acompanhou até a porta. Ana estava na varanda. Obrigado pelo dia de hoje, disse Eduardo. Nos divertimos, respondeu Ana. É isso que importa. Eduardo hesitou. Posso te perguntar uma coisa? O quê? Você acha que algum dia vai me perdoar? Ana olhou para ele. Eduardo estava diferente, agora mais magro, mais triste, mais honesto. Seus ternos caros haviam sumido. Sua confiança também. Parecia um homem que perdeu tudo e tentava reconstruir algo novo a partir dos pedaços. Não disse Ana, honestamente. Nunca vou te perdoar, mas não preciso te perdoar. Segui em frente há muito tempo. Você é quem terá que conviver com o que fez. Eduardo assentiu. Entendi. Ele caminhou até o carro e foi embora. Dona Helena também continuou suas visitas mensais. Lentamente, muito lentamente, aprendeu a ser avó. Parou de trazer presentes caros. Em vez disso, trouxe seu tempo. Jogava jogos de tabuleiro com as crianças, perguntava sobre a escola, ouvia quando falavam. Na 8ª visita em janeiro, algo mudou. Dona Helena chegou à casa de Ana. Maia correu para abrir a porta. Ao ver a avó, sorriu. Oi, vovó, disse Maia. Os olhos de Dona Helena se encheram de lágrimas. Era a primeira vez que alguma das crianças a chamava de vovó. Olá, Maia, disse Dona Helena suavemente. Naquele dia, Marcos mostrou à avó seu livro sobre o espaço. Explicou os planetas para ela. Dona Helena ouviu atentamente e fez perguntas. Parecia genuinamente interessada. Quando a visita terminou, Dona Helena se levantou para ir embora. Olhou para Ana. Obrigada por me dar esta chance. Sei que não mereço. Você está certa, disse Ana. Você não merece, mas eles merecem te conhecer. Então continue vindo, continue tentando, continue melhorando. Vou tentar, disse Dona Helena. Depois que ela foi embora, Maia subiu no colo de Ana. Mamãe, está certo eu chamá-la de vovó? Sim, querida, disse Ana. Ela é sua avó. Mas ela foi má com você, disse Maia. Sim, foi, respondeu Ana. Mas agora está tentando ser melhor. E podemos deixar que as pessoas tentem ser melhores. Isso não significa que esquecemos o que fizeram, mas podemos dar uma chance de mudar. Enquanto isso, o divórcio de Eduardo e Jéssica foi finalizado. Jéssica mudou-se para Nova York e não queria mais nada com Eduardo ou sua vida complicada.
Eduardo morava sozinho em seu pequeno apartamento. Trabalhava, mas sem paixão. Sua mãe mal falava com ele, exceto sobre as crianças. Ele havia perdido a esposa, a fortuna, a vida fácil. Mas ganhou algo que não merecia a chance de conhecer seus filhos. Em uma noite de fevereiro, Eduardo ligou para Ana. As crianças podem ficar comigo no próximo fim de semana. O fim de semana inteiro, Ana ficou em silêncio. Preciso pensar. Ela perguntou a Marcos, Miguel e Maia se queriam passar o fim de semana no apartamento do pai. Marcos estava incerto. Miguel, animado. Maia queria saber se Ana ficaria triste se fossem. Não vou ficar triste, disse Ana. Vou sentir saudade, mas não vou ficar triste. Vocês podem ir se quiserem. Eles decidiram tentar. Na sexta-feira, Eduardo os buscou. Trouxe sacos de dormir, filmes e pizza. As crianças passaram o fim de semana lá. Quando voltaram no domingo à noite, estavam cheias de histórias. Se divertiram. Estavam bem. Ana percebeu que precisava permitir que tivessem um relacionamento com Eduardo. Não seria o mesmo relacionamento que tinham com ela, mas poderia ser algo real. A primavera chegou. As crianças completaram 6 anos. Ana fez uma festa de aniversário no quintal de casa. Dona Shen fez um enorme bolo e 20 crianças da escola vieram. Eduardo ajudou a organizar os jogos. Dona Helena ficou sentada quieta, observando. Ana olhou ao redor do quintal, vendo o caos, crianças correndo, balões, flutuando, bolo espalhado nos rostos. Marcos, Miguel e Maia rindo juntos. Essa era a vida dela agora. Complicada, mas plena. Difícil, mas feliz. Em abril, Ana recebeu outro convite. Uma faculdade de medicina na Califórnia queria que ela desse uma palestra aos alunos, falando sobre superar obstáculos e ter sucesso apesar dos desafios. Ana aceitou. Viajou sozinha para a Califórnia por 3 dias. Eduardo e Dona Shen ficaram com a guarda compartilhada das crianças enquanto ela estava fora. Quando Ana voltou, Marcos, Miguel e Maia correram para ela no aeroporto. Sentimos sua falta, gritou Maia. Eu também senti sua falta, disse Ana, abraçando os 3 de uma vez. Sua carreira continuou a crescer. Ela foi convidada para falar em conferências. Outros hospitais tentaram recrutá-la. Ela publicou mais pesquisas. Seu nome se tornou conhecido nos círculos de cirurgia cardíaca em todo o país. Mas todas as noites, por mais bem-sucedida que se tornasse, ela voltava para casa para suas 3 crianças. Lia histórias para eles. Colocava-os na cama, sentava-se na cozinha e se sentia grata. Uma noite de maio, Ana estava sentada na varanda dos fundos. As crianças dormiam. A casa estava silenciosa. Ela pensou na jornada. 6 anos atrás ela tinha 24 anos e estava quebrada. Haviam chamado-na de estúpida. Fora abandonada enquanto grávida. Não tinha nada. Agora ela tinha 30 anos e estava inteira. Era chefe de cirurgia cardíaca. Tinha 3 filhos lindos. Provou que todas as dúvidas estavam erradas. Ela tinha vencido. Seu telefone tocou. Era sua assistente do hospital. Doutora Luísa, desculpe ligar tão tarde. Temos uma cirurgia de emergência chegando. Vítima de acidente de carro, mulher, 26 anos. Trauma torácico grave. Precisa de cirurgia dentro de 1 hora. Estarei lá em 20 minutos, disse Ana. Ela ligou para Dona Chen. Você pode ficar com as crianças. Claro, disse Dona Chen. Vá salvar uma vida. Ana dirigiu até o hospital. Enfermou-se. Realizou uma cirurgia de 5 horas. Reparou uma aorta rasgada e um pulmão colapsado. Salvou a vida da jovem. Quando a cirurgia terminou, Ana foi até a sala de espera. A família da paciente estava lá, uma mãe, um pai, uma irmã mais nova. Sua filha vai ficar bem, disse Ana, informando que a cirurgia foi bem sucedida. A mãe abraçou Ana e chorou. Obrigada. Obrigada por salvá-la. Ana dirigiu para casa enquanto o sol nascia. Estava exausta, mas satisfeita. Esse era seu propósito: salvar vidas, consertar corações, ser excelente no que fazia.
Chegou em casa e encontrou Dona Chen preparando o café da manhã para as crianças. Marcos, Miguel e Maia correram para abraçá-la. Você consertou alguém, mamãe? Perguntou Marcos. Sim, disse Ana. Consertei o coração de uma jovem. Você é a melhor médica, disse Maia. Ana sorriu. Sou uma boa médica e trabalho muito duro. Naquele fim de tarde, depois de dormir algumas horas, Ana levou as crianças ao parque. Era o mesmo parque onde Eduardo as conheceu pela primeira vez 1 ano antes. Brincaram nos balanços, subiram no escorregador, correram pelo gramado. Ana sentou-se em um banco observando. 3 crianças lindas, felizes, saudáveis, amadas. Ela tinha conseguido. Criou-os sozinha enquanto se tornava cirurgiã. Sobreviveu quando todos esperavam que falhasse. Marcos correu até ela. Mamãe, você está feliz? Era uma pergunta que ele fazia com frequência. Ana o puxou para o colo, embora ele já estivesse grande demais para isso. Sim, querido. Estou feliz. Você está feliz? Sim, disse Marcos. Estou feliz. Miguel está feliz. Maia está feliz. Estamos todos felizes. Bom, disse Ana. Isso é tudo que importa. Miguel e Maia vieram até ela. Os 3 filhos se amontoaram no colo de Ana. Estavam grandes demais, mas tentaram mesmo assim. Ana o segurou o melhor que pôde. Pensou em Dona Azevedo sentada em sua mansão. Perguntou-se se ela havia compreendido o que desperdiçou há 6 anos. Perguntou-se se entendeu que a crueldade tem consequências que a rejeição pode forjar aço. Pensou em Eduardo em seu pequeno apartamento. Perguntou-se se ele compreendia que a covardia tem preço, que escolher conforto em vez de coragem significa perder tudo o que importa. Mas principalmente Ana pensou em si mesma. Na garota de 24 anos assustada sentada no chão do banheiro, segurando 3 testes de gravidez. A garota que foi chamada de estúpida. A garota que foi avisada que iria falhar. Aquela garota não falhou. Aquela garota voou. E agora aquela garota era uma mulher médica, mãe lutadora, vencedora. Ana sentou-se no banco com seus 3 filhos nos braços e se sentiu completa. Não precisava do perdão de Dona Azevedo. Não precisava do amor de Eduardo. Não precisava de validação de ninguém. Ela tinha a si mesma e tinha seus filhos. Tinha seu sucesso. Tinha sua força. Isso era suficiente. Isso era tudo. Se você gostou do vídeo de hoje, tenho certeza de que vai adorar o próximo. Não perca tempo, apenas clique na tela.